Boa tarde. É, Nós somos o grupo que é integrado pela Samela Leite, e por mim que sou o Raul Braga. Nós hoje iremos apresentar o experimento 5, abarcando a parte prática do experimento que aborda a parte de antenas. Aqui no primeiro slide está sendo indicado a identificação dos integrantes, né? Ou seja, matrícula, nome completo e o código de verificação de autenticidade da elaboração da preparação do vídeo, né? Ou seja, que é composto pelas duas primeiras iniciais e os últimos dois dígitos da matrícula. Então, basicamente, no vídeo nós iremos apresentar como que a gente desenvolveu, realizou o experimento de antenas no laboratório na disciplina de prática de eletromagnetismo. A gente construiu uma antena biquad que foi projet, que foi construída com base em medidas que foram fornecidas, calculadas por um programa, por um site que foi fornecido no roteiro do experimento. E em posse da antena construída, a gente conseguiu efetivar a, os processos de comunicação que eram esperados de serem feitos com a antena. E daí, para apresentar o experimento, né, como a gente realizou o experimento, eu vou passar a palavra para a Samila, para ela explicar um pouco dos fundamentos que estão entranhados na ponto de vista dos processos e princípios de comunicação do que a gente utilizou no experimento. E, sendo assim, eu passo a palavra para a Samila. Antes da gente falar um pouco sobre o nosso experimento, eu vou dar uma breve introdução aqui sobre as antenas. Elas são dispositivos projetados para transmitir ou receber ondas eletromagnéticas. São essenciais em sistemas de comunicação como rádio, televisão, telefonia móvel, Wi-Fi e satélites. Alguns dos tipos de antenas que a gente tem é a antena de polo, que ela é simples e comum, consiste em dois condutores retos sendo amplamente usado em rádio e televisão. Outra antena que a gente pode ver é a IAG-UDA, muito utilizada para recepção de TV e sistemas de rádio amador devido ao seu alto ganho direcional. Uma delas é a parabólica, que todo mundo conhece, ela utiliza um refletor parabólico para concentrar sinais, sendo empregado em satélites e radares. A antena helicoidal, usada em comunicações espaciais e rádio devido à sua polarização circular. E tem também a antena de microfita, a PET, que ela é pequena, leve e ela é usada em celulares e dispositivos portáteis. Alguns parâmetros importantes delas é o ganho, que ela mede a capacidade da antena de direcionar sinais em uma determinada direção. A diretividade, relacionada ao ganho, indica a concentração da radiação da antena. E a largura de banda, a faixa de frequência na qual a antena opera eficientemente. Tem também a polarização, que é a direção da oscilação do campo elétrico da onda transmitida ou recebida. E a impedância, que deve ser compatível com o sistema de transmissão para evitar perda de sinais. E agora eu vou falar um pouco da antena biquad, que é a antena que a gente fez. Ela é um tipo de antena direcional projetada principalmente para frequências de microondas, como Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz, transmissão de rádio e telecomunicações. Ela é chamada de biquad porque sua estrutura consiste em dois elementos quadrados feitos de fio condutor que melhoram o desempenho em relação a um simples dipolo ou antena quad. Algumas características dessa antena é o ganho alto, que normalmente varia entre 10 e 12 dBi, proporcionando um bom alcance e direcionalidade. A fácil construção, que ela pode ser feita com materiais simples, como fio de cobre e uma placa refletora de alumínio. A largura de banda ampla, que funciona bem em diferentes frequências,
dentro da faixa de operação, sendo útil para o Wi-Fi e comunicação de dados sem fio. A diretividade, que é mais direcional do que antenas unidirecionais, o que reduz interferências e melhora a recepção de sinal em uma direção específica. O uso de refletor, que muitas versões incluem um refletor de metal, geralmente uma chapa de alumínio, para melhorar o ganho e a eficiência. Algumas aplicações que a gente pode ver é melhorar a recepção e transmissão de sinais Wi-Fi de roteadores e access points, a comunicação do ponto a ponto em rede sem fio, o uso de drones e FPV, Fixed Person View, para transmissão de vídeo, e a aplicação de sinais de rádio e telecomunicações. E aí, agora, a gente vai passar para a construção da nossa antena. Perfeito. De acordo com o roteiro de acordo com as instruções do roteiro do experimento, foi orientado seguir os dados fornecidos e calculados pelo site cuja interface está sendo apresentada. Por motivos de facilitação do processo de construção, nós utilizamos uma frequência ali de transmissão que nos permitiu ali ter algumas dimensões específicas, né? Por exemplo, a dimensão L1, a gente escolheu uma frequência de transmissão tal, uma frequência de comunicação tal que L1 é igual a 30 milímetros, ou seja, aquela dimensão L1 ela equivale a 3 centímetros. E a dimensão dela, ou seja, uma antena pequena, ela permite a gente fazer a comunicação numa frequência que é operacional no mercado de trabalho, comercialmente é utilizada em dispositivos que têm como finalidade fazer comunicação, utilizando essa faixa de frequência, né? E daí, basicamente, o site é o único dado que nós precisamos de fornecer é a frequência e, em posse disso, ele fornece as outras dimensões da antena. E esses dados que estão sendo mostrados na apresentação são os dados que foram calculados e nós utilizamos para construir a nossa antena. Pode passar, Samela. Quer passar? Tá. Aí, Passou. Perfeito. Aí nós tivemos alguns detalhes aos quais a gente teve que se atentar na construção e na construção da antena. Ponto de partida foram os dados, as medidas fornecidas pelo site. Calculou as dimensões que os fios de cobre tem que ter e que a folha de alumínio tem que ter. Nós utilizamos na construção da antena basicamente uma placa de papelão, sobre ela nós fizemos a fixação de chapa de alumínio e utilizamos o fio de cobre para construir a antena com a geometria biquad. Alguns aspectos alguns entraves que nós tivemos que superar foi um deles. A solda com um fio de cobre tão espesso, com um diâmetro tão grande, né? Normalmente não se trabalha para atividades mais simples, não se utiliza comumente um fio de cobre com essa espessura. Então foi uma dificuldade particular ter que fazer uma solda eletrônica utilizando um fio de cobre com um diâmetro tão elevado, por conta de que é muito difícil fazer a fixação, fazer a solda com estanho de ferro de solda. Para conseguir fazer a solda, a gente teve que ir no laboratório NEI da faculdade FCTE
e nós tivemos que fazer um processo de aquecimento com o soprador térmico. Esse aquecimento foi feito do fio de cobre. E após fazer esse aquecimento, a gente conseguiu ter uma melhor fixação do estânio no fio de cobre. Lógico que ali, naturalmente, quando você vai trabalhar com fio de cobre, você tem que retirar o esmalte para poder você permitir o contato das partes que vão, de fato, propiciar, permitir o contato elétrico, né? Vão permitir ter uma condução elétrica, ou seja, tirar ou retirar a camada de esmalte do fio de cobre. E após fazer retirar essa camada de esmalte e fazer o aquecimento com o soprador térmico, nós fizemos a solda com mais facilidade, permitindo assim contato elétrico. Basicamente, esses foram as dificuldades que a gente teve que superar. Alguns detalhes simples, mas que são necessários para poder fazer uma construção de uma antena, permite ali fazer a comunicação como é esperado. Daí agora, para ilustrar o funcionamento de uma antena biquad, com o intuito de mostrar uma comunicação utilizando transferência de vídeo, nós vamos mostrar aqui um vídeo em que vai estar sendo ilustrado aqui é, uma comunicação de vídeo, né? Ou seja, você vai estar pegando imagens, fazendo aquisição de imagem ali, fazendo transmissão de vídeo, utilizando a, essa solução que é aplicar a antena biquad. Okay, so here is the custom antenna I made. It is a reflector antenna with whatever the fuck is called, I forgot. It's very directional, which means that it has higher gain in certain directions. So as you can see the inside of the golf room fairly well. O vídeo aí está em inglês, né? Mas eu vou comentar aqui por cima, né? Que basicamente você está fazendo uma aquisição de um sinal analógico, utilizando uma antena biquad. Esse sistema de aquisição de vídeo, ele tem vantagens, né, que é de latência, você consegue ter uma melhor, uma maior velocidade de transmissão de dados. E isso é crucial para diversas aplicações em engenharia. Daí, agora eu passo a palavra de volta para a Samila para continuar comentando sobre os dados que nós fizemos a aquisição utilizando a antena que a gente projetou e construiu. Samila, o seu áudio não está saindo. Desculpa, gente, estava desligado. Voltando, a gente fez tinha vários aplicativos quando você pesquisa na Play Store para testar essas antenas, né? E a gente conseguiu, assim, tava tendo vários problemas com o aplicativo em si. Mas aí primeiro a gente estava tentando ver a conectividade, assim, apontando o celular para a antena. Só que só apontando o celular para a antena não estava dando para ver essa diferença, né, de se estava boa ou ruim. Aí a gente teve a ideia de colocar um celular por cima da antena, apontando para a parte que a gente fez com o fio de cobre, e uma abaixo dela. Quando a gente colocou-a por cima, a gente chegou a 43 dBm. Esse daqui é o roteador que a gente estava utilizando, que é esse DP-Link 12D6EC. E a gente chegou a essa quando o celular estava apontando para a própria antena. O de baixo, digamos que não estava ali apontando para a antena em si, estava por baixo da parte que a gente fez
de papelão com alumínio, ele estava em 38 dPm. Isso mostra que ela realmente estava transmitindo sinal e mostra como o sinal de frente para ela, para o fio de cobre que a gente fez, que a gente dobrou e chegou naquele jeito, estava funcionando bem, transmitindo sinal, porque quando, desculpa, porque embaixo a gente pode ver que não estava. Daí agora a gente passa para a discussão aqui dos resultados que a gente obteve. Assim, a, particularmente me chamou a atenção das aplicações desse método de comunicação, né, de transmissão de dados, de transmissão de vídeo, utilizando essa forma que ainda é analógica de transmitir informação. Me chamou a atenção de que, mesmo com o avanço na área de eletrônica digital, de sistemas digitais, ainda é utilizado esse método de comunicação analógico. E isso é muito devido à questão da latência, por conta de que, utilizando, comunicação analógica nesse contexto, a gente tem que, por exemplo, numa aplicação de comunicação com drones, FPVs, a gente consegue uma vantagem muito significativa na velocidade da comunicação. Em comunicações digitais, em sistemas de comunicação digital, por mais que você eu consigo obter uma melhor qualidade de imagem, melhor qualidade de vídeo, por exemplo, em FPVs, né, em drones pilotados em primeira pessoa, com sistema de comunicação digital, utilizando sistemas digitais, você obtém melhor qualidade de imagem. Entretanto, você tem uma menor velocidade de transmissão de informação. Ou seja, o vídeo demora mais tempo para chegar no aparelho que a tela e que a pessoa que está operando vai utilizar para poder receber as imagens. Ou seja, para uma aplicação em que você tenha que ter respostas ágeis em tempo real, não seria o caso de utilizar esse sistema de comunicação baseado em sistemas digitais. Seria o caso de aplicar de fato um sistema de comunicação que é baseado em a transmissão de dados de maneira analógica, como é o exemplo que é feito utilizando as antenas biquad. Ou seja, até no vídeo que a gente apresentou, a gente deu o exemplo de um caso em que a imagem que é recebida ela não tem uma qualidade sensível. Tá, ela é utilizando uma antena bem simples, mas não propicia uma qualidade, uma boa qualidade. E mesmo com as antenas são projetadas num ponto de vista de estado de arte, para aplicações em custo de benefício em vantes, né, na área de drones, não, não tem como a imagem recebida por comunicação analógica ser uma imagem de qualidade, em comparação com a comunicação com métodos digitais, né? Então, a gente tem uma desvantagem, que é ter uma qualidade de imagem um pouco menor. Do outro lado do ringue, a sua imagem ela chega mais rapidamente, ou seja, você consegue ter uma possibilidade ali de tomar decisões mais agilmente, porque você vai ter algo mais próximo algo de estar acontecendo em tempo real. Então esse é o aspecto, né, que me chamou bastante atenção e que mesmo com uma antena simples você consegue ter uma velocidade de comunicação que se destaca em comparação com comunicação a comunicação digital, que por mais que seja muito avançada atualmente, ainda peca nessa questão do tempo de transmissão.
para colocar em valores, tipicamente, em comunicação analógica, em transmissão de dados usando a comunicação analógica, o atraso é tipicamente entre 10 e 30 nanosegundos, milissegundos. Tipicamente esse valor ele fica entre 30 e 100 milissegundos com comunicação digital. Então essa é a vantagem que a gente tem ao utilizar soluções analógicas, como é o caso do utilizado no experimento. Aí eu vou passar a palavra agora para a Samila, que está com o microfone fechado. Achei bem interessante a parte da gente construir a antena, porque é uma antena simples, com poucas coisas a gente conseguiu construir. E a gente conseguiu ver que ela realmente funciona, né? Então, assim, são coisas que a gente não imagina no nosso dia a dia que a gente acaba descobrindo. Então, assim, é bem interessante mesmo essa parte. Justo, é um projeto, um experimento, uma experiência bem simples, mas que a gente consegue aprender bastante realizando ele. Isso Então, é uma coisa simples, né, que a gente nem imagina e acaba descobrindo. exatamente. Então é isso. Então eu gostaria de agradecer a atenção de todos e a participação da Samia Leite e suas contribuições nas discussões e apresentação. E até uma próxima.